Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Eis que a mim chegou a palavra do Senhor, ordenando: vai, e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos da juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com o Senhor, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e portanto a desgraça os perseguia até puni-los. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todos os clãs das comunidades de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? Ora, eles me questionaram: onde está o Senhor, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca de trevas, por uma terra que ninguém atravessa, e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra, e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram, porque o Senhor, os intérpretes da lei do Sanhedrim, a manutenção das ordenanças, nem me conheceram, e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Por isso eu novamente os acuso em juízo, declara o Senhor, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre e Vedementai. Inquiri aos beduínos e Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso a notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses, e eles na realidade nem sequer são deuses? Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo, ou simples servo nascido na casa de seu senhorio? Ora, então, por que foi que se tornou uma frágil presa, de leões que rugem e urram contra ele? Reduziram à desolação a sua terra, suas cidades foram queimadas e as deixaram completamente desoladas e desertas. Até mesmo os homens de Nof, Mênfis e Dáfnis racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado o Senhor, teu Deus, no tempo em que te conduziu pelo caminho? Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito, beber as águas do Nilo, ou que te valerá para a Síria beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará, e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo, como é horrível e amargo abandonar o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste: não servirei a ti. E sendo assim, toda a colina elevada e debaixo de toda a árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas com uma prostituta. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudestes te deixar transformar numa parreira podre e selvagem?
ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá, gritando diante de mim, declara o Eterno. Como podes alegar que não te profanastes e que não correstes atrás do teu Deus Baal e seus ídolos? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizestes. És, portanto, como uma camela jovem e arriscas que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, que no ardor do seu cio sorve o vento. Quem será capaz de frear a tua paixão? Os machos que te procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não permitas que teus pés sejam esfolados, nem que a tua garganta fique seca, mas tu alegas, não tem jeito. Eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, assim a casa de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: Tu és meu pai, e a única lasca de pedra tu me geraste. Assim voltaram para mim as costas e não a face, mas na hora da adversidade clamam: Ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. E nesta hora, onde estão os teus deuses que fabricastes para cultuar? Que se levantem eles, se é que podem vir em teu socorro e te livrar em teus momentos de angústia e desespero. Afinal, teus deuses são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá. Porque lanças contra mim tuas críticas e acusações? Vós todos vos rebelastes contra a minha pessoa, afirma o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhes fora ministrada. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas, como um leão selvagem e sanguinário. Vós, desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, um lugar tenebroso e inóspito. Então, por que o meu povo me despreza, exclamando: eis que assumimos um controle das nossas vidas, não mais nos sujeitaremos a ti, tampouco te seguiremos. Porventura se esquece uma jovem das suas joias, ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, o meu povo há muito não se lembra mais da minha pessoa. Sabeis correr atrás de tuas paixões com tanto ardor e eficácia, que até as prostitutas és capaz de ensinar com teu modo de proceder. Até nas orlas de tua roupa encontra-te o sangue dos cadáveres dos pobres inocentes, que não foram surpreendidos arrombando casas, mas apesar de tudo isso ainda alegas: eu sou inocente. Ele não pode estar tão irado comigo, todavia eu determinarei tua sentença, tua punição, porquanto não te arrependestes e ainda alegastes: eu não pequei. Que leviandade da tua parte mudar assim tão fácil de caminho? Eis que ficarás decepcionada com o Egito, do mesmo modo que te frustrarás com a Síria. Dali também sairás com mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem depositas a tua confiança. Não receberás qualquer ajuda efetiva da parte deles. É um texto duríssimo do profeta Jeremias e é palavra do Senhor. E eu desejo que essa manhã, essa palavra não seja apenas a referência ao momento histórico de Judá e de Jerusalém, da nação de Israel, mas que essa manhã o texto encarne, ganhe materialidade e vida na sua própria vida e assim produza frutos pacíficos, frutos de justiça. 15 dias atrás, vocês devem estar lembrados, pela primeira vez um presidente da República sentou-se diante de um juiz federal para responder a um processo no qual ele pode, inclusive, ser preso. Agora, no contexto mais amplo, Lula tenta a todo custo se livrar de companhias indesejáveis, fantasmas que estão pendurados no armário do seu governo, amigos empreiteiros, partidários presos e alguns ainda soltos, desafetos históricos, executivos de grandes corporações, marqueteiros, tanta gente entranhada em questões escusas,
que para onde o ex-presidente se vira, tem alguém querendo comer o seu fígado. Obviamente, Lula já se apercebeu que virou refém de uma centena de pessoas e luta para, de alguma forma, se ver livre delas. Gente que comeu na sua mesa. Gente que se beneficiou de seus favores e que lhe jurou devoção e lealdade eternas, mas agora se volta contra ele. Precavidos, antes da audiência, os advogados de Lula entraram com um pedido de habeas corpus, mas o juiz Moro, ainda no início da sessão, esclareceu que não havia qualquer possibilidade do presidente ser preso. Ora, em tempos de Lava Jato, nada é mais comum do que pedido de habeas corpus enviado à justiça. Advogados experientes, auxiliando clientes desesperados, tentam preservar a liberdade de réus cada vez mais complicados, com provas que são incontestes. Pois bem, foi dentro de todo esse contexto e dos acontecimentos também dos últimos dias envolvendo o presidente Temer, que eu imaginei como seria, se Deus resolvesse entrar com um habeas corpus para se ver livre de gente que tem relação com ele. Se ninguém mais do que Deus foi usado para todo tipo de demanda e de questões aqui na terra. E se a gente for honesto, Deus está cercado de amigos da onça. Gente que diz que lhe ama, mas que só deseja receber favores e benesses. Ele tem que lidar o tempo todo com pessoas que se relacionam com ele de uma forma promíscua, através de trocas, de busca de vantagens, do desejo de alguma forma, manipular o sobrenatural, algo em favor próprio. Deus é traído o tempo todo. Ele é rejeitado, é escarnecido por aqueles que dizem lhe devotar reverência e amor. Ninguém na história humana foi tão acionado para satisfazer desejos frívolos, para intervir em questões supérfluas, em demandas pequenas, em problemas tolos, temas que revelam despudoradamente que a vaidade, a ganância, a maldade do homem não tem limite. Meus irmãos, Deus é explorado, Deus é chantageado, é tratado como amante, é colocado em segundo plano, é esfolado por uns e é serviciado por outros, e vive no imaginário das pessoas, mas só é buscado de verdade quando a tragédia as visita, quando um filho desenvolve um câncer, quando um acidente fataliza um pai, uma mãe, quando o desemprego bate na nossa porta, ou o amor da vida se esvai pelo esgoto dos dias. Essa manhã eu queria tratar desse tema, da relação de Deus comigo e com você, e da nossa relação com Ele, como é que anda essa área da nossa vida, mas não quero fazer isso sem antes lhe convidar ao momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós entramos nesse lugar essa manhã dispostos a ser honestos conosco, a nos olharmos no espelho, a tirarmos as nossas máscaras, a abrirmos a nossa mente, a quebrantarmos o nosso coração e a ter a coragem de enfrentar um tema que é difícil, porque nós nos tornamos letárgicos, estamos anestesiados, nós nos tornamos tão distantes de Ti, Senhor, e a nossa relação contigo é tão promíscua e é tão baseada em interesses, que é necessário um confronto, uma palavra que nos sacuda e nos levante desse monturo de cinza no qual nós estamos assentados displicentemente, para voltarmos ao primeiro amor e para refletirmos sobre as implicações daquilo que significa seguir a Tua vontade e abraçar o Evangelho como motivação única na vida. Fala conosco essa manhã, é o que eu te peço, no nome do Senhor. Amém. Livro de Jeremias,
escrito mais ou menos 600 antes de Cristo, em aproximadamente 620, o profeta inicia o seu ministério, ainda um garoto com cerca de 21 anos. Jeremias profetizou durante 40 anos na capital de Judá, na cidade de Jerusalém, e era um homem impopular, era desprezado e era perseguido. A sua mensagem não era aceita, porque ela tratava de graves denúncias contra a monarquia, contra os falsos profetas, contra os sacerdotes e contra as injustiças sociais. Por isso, muito pouca gente lhe deu crédito e se converteu ouvindo aquilo que ele tinha falado da parte de Deus. Jeremias se parece muito com alguns do nosso tempo, que não tem crédito porque anunciam de fato a verdade. Ele viveu numa época, e aqui eu quero lhe colocar dentro do cenário do capítulo 2, para que você se ambiente com tudo que está acontecendo. Numa época em que o pano de fundo era uma disputa enorme por um vasto território que era muito fértil, e vocês sabem que naquela região um lugar fértil é algo extremamente difícil, que estava entre o Egito e a Mesopotâmia. E por conta desse espaço, desse lugar que poderia ser propício para o plantio, para a criação de animais, lugar com água, enfrentavam-se 3 grandes potências: o Egito, a Assíria e a Babilônia. E aí no meio dessa disputa estava a nação de Judá, que por conta de interesses dos mais diversos se encontrava dividida. Havia alguns clãs que apoiavam uma nação, um outro clã apoiava outra nação, já um outro apoiava uma outra nação, eles estavam divididos. E aí dentro desse contexto sucede a morte do rei Josias. Josias era um rei piedoso, temente a Deus, e que estava fazendo um esforço enorme para promover uma reforma religiosa. E aí com a sua morte sucumbe toda esperança de que houvesse um repensar ético na nação. Não obstante a falência espiritual do povo, havia prosperidade material. As pessoas estavam fazendo negócios, as pessoas estavam ganhando dinheiro, as pessoas estavam alargando as suas fronteiras, as pessoas estavam enchendo os seus cofres, as pessoas estavam empreendendo novos negócios. Mas, diante desse cenário de ilusão flagrante, Jeremias continua denunciando, e aí a sua mensagem passa a ser cada vez mais forte, mostrando que vai acontecer uma destruição iminente. Agora, o que é curioso nesse cenário é que Israel continuava seguindo aquilo que entendia ser palavra do Senhor. Eles estavam flagrantemente cometendo todo tipo de pecado, de torpeza, de desvio, de maldade, de maledicência, de estupro social, mas eles continuavam seguindo os preceitos da Torá. Eles faziam os sacrifícios exigidos, eles atendiam às convocações das festas, eles liam o decálogo em voz alta, e eles ofereciam um culto que liturgicamente era impecável. Atendiam às demandas do templo, mas violavam tudo aquilo que estava posto como verdade de Deus para a consciência e o coração. E aí, diante dessa cegueira, porque a religião mata a nossa possibilidade de discernir qualquer coisa, o que aconteceu é que a anatomia da tragédia começou a se construir, e aí nós sabemos que Jeremias foi desprezado, e a dura palavra que ele deu para o rei Zedequias, a nação foi invadida, Jerusalém foi cercada e foi destruída. O templo foi destruído, os muros foram arruinados, as casas foram queimadas,
as pessoas foram mortas no meio da rua, os velhos foram desprezados, as mulheres foram estupradas, os príncipes foram assassinados em praça pública, o rei ficou nu, e pegaram um ferro em brasa e colocaram nos seus olhos para que ele ficasse cego, amarraram uma corrente, um grilhão de bronze nos seus pés, e ele foi levado escravo para a Babilônia. 70 anos de cativeiro. Eu olho, meus amigos, meus irmãos, para o tempo que nós estamos vivendo, e percebo que cada um de nós está correndo para um lado, está tentando sobreviver, sobretudo em meio a essa grave crise que nós vivemos no país econômica, mais de 14 milhões de desempregados e um governo que não sabe para onde ir, e uma corrupção generalizada, metástica, infiltrada em todas as dimensões, não só nas instituições públicas, mas também no segmento privado. Mas a gente está lutando, a gente está tentando sobreviver. Quem sabe até você está prosperando. Quem sabe até os seus negócios estão aumentando. Quem sabe até os seus projetos estão dando certo. O momento da crise também é um momento de oportunidade. Mas eu olho para o que está acontecendo na vida secular existencial e percebo no mundo religioso que se passa a falência completa do modelo institucional. Um câncer corroendo a igreja, que é essa teologia da prosperidade, essa religião que os filósofos cristãos chamam de self-made religion, a religião feita sobre medida, para que cada pessoa crie um Deus que se adeque às suas conveniências, para que cada pessoa frequente um templo que se adeque às suas necessidades. A gente olha e percebe a falência completa do que está sendo feito em nome de Deus. A gente percebe as pessoas completamente robotizadas, são relações insípidas, incipientes. É um verniz de espiritualidade o que nos cobre. E você consegue perceber isso porque na menor crise que se abata sobre a pessoa, a primeira coisa que ela pensa é se afastar de tudo e dizer, bem, já que Deus não resolve o meu problema, deixa que eu mesmo resolvo. Deixa que eu vou na minha força, deixa que eu vou na minha experiência, no meu talento, na minha habilidade. Esse é um tempo em que as igrejas estão cheias, as liturgias estão sendo feitas, os cânticos estão sendo cantados, os ministérios estão sendo executados, os eventos estão sendo realizados, tudo em nome de Deus. E as pessoas sequer têm 5 minutos por dia para se curvar em oração, e para buscar a sua face, e para ler a sua palavra. É uma espiritualidade de garganta, que não tem nenhuma raiz, e que não produz nenhum tipo de mudança, porque aqueles que caminham com Deus são constituídos de outra matéria, foram transformados por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de dentro para fora, caminham de outra forma, olham a existência de outra maneira e se relacionam com Deus de forma completamente diferente. Eu queria lhe trazer para o cenário do capítulo 2, que nós lemos, ainda no início do ministério profético de Jeremias, e a fala do capítulo 2 é uma metáfora, como se fosse um processo legal. E era muito comum no Velho Testamento os profetas usarem esse tipo de simbologia, onde Deus está constituindo uma espécie de tribunal e está chamando as pessoas para apresentar a sua causa. Obviamente Deus não precisa disso, mas essa é a alegoria da qual o profeta se utiliza para que a nação possa compreender o tamanho do problema, a gravidade daquilo que está sendo apresentado. Portanto, é um texto com a linguagem jurídica, como se fosse uma audiência, e as pessoas estão ali num tribunal imaginário. Você pode ver isso, inclusive, no verso 9, diz assim: eu novamente os acuso em juízo, declara o Senhor, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos. Olha, como a linguagem é forte. Verso 10 ele diz: atravessai o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre e vede,
mandai inquirir os beduínos de Quedar na Arábia e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Ele usa uma linguagem hiperbólica, né? Ele cria um cenário que está maximizado, superlativizado, para dizer: se espantem todos vocês, como é que pode um povo abandonar o seu Deus? Essa é a causa que ele está apresentando. E no verso 2 ele diz o porquê de tudo isso. Ele fala: proclama aos ouvidos de Jerusalém, eu me recordo do teu profundo e leal amor com minha noiva, nos tempos da tua juventude. Ou seja, Deus diz: houve um tempo em que nós nos relacionamos intimamente, houve um tempo em que o seu coração se inclinava para mim, houve um tempo em que a sua alma tinha prazer em estar na minha presença, houve um tempo em que a minha palavra tinha significado na sua existência, houve um tempo em que você se emocionava estando diante de mim. Mas esse tempo passou, esse tempo acabou. E o que Jeremias nos expõe, e que nós às vezes até imaginamos que o texto é apenas aplicado para o povo de Judá naquela circunstância, nós estamos 2.600 anos desse texto. Talvez você imagine: isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com o contexto no qual eu vivo. Mas essa manhã, quem sabe, você vai ter uma percepção diferente, você vai ter uma leitura diferente. Porque, na verdade, esse texto revela uma fenomenologia daquilo que acontece quando nós vamos nos afastando de Deus. Parece que aqui está uma radiografia mostrando os sintomas. Qual é a sintomatologia que se revela quando nós vamos nos afastando de Deus? Quais são os fatores? Quais são os procedimentos? O que é que se revela quando a gente começa a se afastar de Deus? E quem sabe essa manhã, diante daquilo que o profeta expõe para o povo de Judá, você também não se sente exposto diante de Deus. Esse é o meu desejo. E que o Senhor fale profundamente no seu coração. E que você saia daqui hoje de uma forma completamente diferente da forma que você entrou. E você que me assiste, e que está ouvindo essa mensagem agora na sua casa, com a sua família, que Deus fale profundamente no seu coração. Eu quero lhe revelar, meus irmãos, como é que a tragédia se constrói, como é que o acidente que nos vitimiza na nossa relação com Deus se constrói, como é que a nossa insensibilidade com Deus se constrói, como é que o nosso descaso com a coisa sagrada se constrói, como é que o nosso entorpecimento com as verdades do Evangelho se constrói. E perceba, talvez esses processos estejam acontecendo na sua vida, quem sabe até já aconteceram, e o resultado tenha sido uma fé de garganta, uma espiritualidade de gaveta, uma frieza profunda, um descaso com Deus. Deus se tornou para você uma amante, aquela de segundo plano, aquela que é usada apenas para satisfazer vontades e desejos, mas Ele não representa a primícia, o melhor, o mais importante e o prioritário na sua vida. Se você quiser voltar ao texto, a mensagem é expositiva. Eu quero lhe revelar o que acontece com o povo de Judá. Em primeiro lugar, o que Jeremias nos ensina é que a religião esvazia qualquer possibilidade de significação da existência humana. Veja aí o verso 5. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? A primeira coisa que Jeremias diz: olha, os seus pais se afastaram de mim, começaram a buscar significado e sentido em coisas nas quais eu não estava, e a única resposta para tudo que eles fizeram foi a nulidade existencial, foi a vacuidade existencial, foi chegar num lugar onde a alma se sente profundamente vazia de tudo, e a vida não tem sabor, não tem gosto.
não tem significado. A religião produz esse caminho da meritocracia. A religião nos conduz a fazer coisas na expectativa de que, fazendo coisas para Deus, a gente vai receber recompensa, a gente vai receber galardão, senão aqui na eternidade você vai ganhar uma coroa. Essa semana eu estava lendo um texto do nosso querido Caio, e ele disse: meu céu é Jesus. Não estou preocupado com o que vai acontecer depois do momento em que eu partir, porque o meu céu é Jesus. Eu já encontrei o meu céu, eu já recebi a minha coroa, eu já recebi o meu prêmio, eu já tenho tudo do que eu preciso, porque tudo se resume em Jesus e na minha relação com Ele. Jeremias chega para o povo e diz: olha, os pais de vocês se afastaram de Deus e buscaram aquilo que não era propósito de Deus, e o resultado de tudo isso é que eles encontraram coisa alguma. E olha, ele está falando diante de um momento em que as pessoas estavam vivendo com prosperidade. Elas tinham dinheiro no bolso, elas tinham comida em casa, elas tinham um rebanho no quintal, elas tinham posses, elas tinham condições de vida. Mas o que o profeta diz é: vocês chegaram em canto nenhum, e é por isso essa angústia que não tem fim, porque não existe um propósito e um significado fora de Deus. E diz mais, que quem vive assim se torna uma péssima referência para os filhos. Veja que o texto fala de que os filhos agora estão olhando para os pais, estão ouvindo o que Deus está acusando contra os seus pais, porque eles construíram uma vida sem propósito. Ah, meus irmãos, como eu me aflijo em ver que nós ensinamos aos nossos filhos como ser melhores, como ser maiores, como serem os primeiros, mas nós não ensinamos nada de Deus para eles. Nós não somos referência de Deus para eles. Nós não os inspiramos. Eles, olhando para nós, vão querer distância de viver qualquer modelo de espiritualidade, porque nós corremos atrás de dinheiro, nós corremos atrás de sucesso, nós corremos atrás de conforto, nós corremos atrás de estabilidade, nós corremos atrás de segurança, e nós não repassamos nada dos valores de Deus para eles. Eles são formados longe de Deus, eles não conseguem ver Deus na nossa vida, experiência. E o profeta fala aqui: olha, os vossos pais me ignoraram, é por isso que vocês também estão desse jeito. É uma fé que não instiga, é uma fé que não inspira, é uma fé que não provoca, é uma fé que não desafia, é uma fé que as pessoas olham para você e não dizem assim: poxa, eu queria ser como fulano, queria ter a fé do fulano, eu queria ter a paciência do fulano, eu queria ter o equilíbrio do fulano. Não. Nós às vezes somos até referência nas nossas atividades profissionais, mas somos um desastre nos nossos dons espirituais. Os nossos filhos olham para nós e não conseguem observar absolutamente nada, porque a nossa vida está esvaziada de sentido e de significado. E essa é uma das primeiras coisas que o profeta nos adverte, é que esse tipo de religião, ela esvazia qualquer alternativa de significação existencial. Você vem aqui todo domingo, ou vai em qualquer outro canto todo domingo, cumpre todas as regras, faz todas as coisas, segue todas as liturgias, mas o seu coração está distante de Deus. E aí o resultado de tudo isso é encontrar apenas um vácuo, um nada, é o niilismo, é você chegar em canto nenhum e se sentir como coisa alguma. Segunda exortação de Jeremias é que a religião constrói uma falsa ideia sobre as dinâmicas da vida. Veja aí, versos 6 e 7. Ora, eles questionaram: onde está o Senhor que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. A religião constrói uma falsa ideia sobre as dinâmicas da vida. As pessoas disseram: olha, a gente estava contigo quando a gente estava no deserto, mas a gente não quer viver no deserto, não.
A gente não quer viver na dificuldade, não. A gente não quer ter nenhum tipo de sofrimento, não. A gente não quer ter nenhum tipo de desconforto, não. A gente não aguenta nada que nos frustre os planos. E aí Deus disse, olha, vocês estão se esquecendo que eu levei vocês para uma terra fértil, onde estava ali toda a possibilidade de experimentar o melhor da vida, mas vocês não quiseram, vocês se profanaram e vocês se desviaram. Essa religião que diz que a gente tem que ser feliz o tempo todo, que a gente tem que estar bem o tempo todo, que a gente tem que estar rindo o tempo todo, que a gente tem que estar com saúde o tempo todo. Tá não, meu irmão. As coisas não ficam bem o tempo todo, não. Por isso que Paulo diz, eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em qualquer circunstância eu tenho experiência já com Deus. O povo estava reclamando porque estava dizendo, olha, a gente não quer viver no deserto não, a gente não quer viver dificuldade não, mas eu quero lhe lembrar que o deserto com Deus é melhor do que o paraíso sem Ele. Eu quero lhe lembrar que o deserto com Deus é melhor do que um oásis no qual Ele não está. Porque a sua presença é o que nos consola, essa ideia de que a existência é retilínea, não é, meu irmão. A vida é cheia de senoides, a vida é cheia de estações, tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de dificuldade, mas tem momentos de vitória. Mas a gente afrouxa, a gente não consegue entender que são essas mudanças que vão nos amadurecendo e nos tornando pessoas melhores. Não, a gente vai se afastando, tem uma dificuldade, a gente afasta, tem um problema, a gente desvia, tem um sofrimento, a gente recorre a outras alternativas, porque a nossa experiência é uma experiência superficial, como se Deus não fosse bom todo o tempo, e aqui Deus está reclamando disso, olha, eu levei vocês para o que tinha de melhor, olha, eu preservei vocês, eu guardei vocês, eu livrei vocês, eu saciei vocês, mas vocês são ingratos, diz o Senhor. É gente que não sabe reconhecer, que só olha para a dificuldade, só tem olhos para o que é difícil, aquilo que não funciona, para aquilo que não dá certo, não consegue trazer à memória, como diz o próprio Jeremias em Lamentações, aquilo que produz esperança, não consegue lembrar das bondades de Deus. A gente só faz acusar a Deus, ou quando muito a gente se torna distante de Deus, a gente se torna impermeável a Deus, a gente se torna insensível a Deus, a gente dá gelo em Deus. Bom, já que você não resolveu, então fica aí no seu céu. Deus cuida de nós em todo o tempo. Lembro do salmista que diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu prazer estará sempre nos meus lábios, o seu louvor estará sempre habitando o meu coração. Mas a gente se afasta, e aqui Deus denuncia contra o povo, vocês só sabem vir a mim quando vocês estão na terra fértil, quando vocês estão no deserto, nos momentos de aflição, vocês me deixam e se prostituem com outras coisas. A terceira denúncia que Jeremias faz é sobre a falência do modelo religioso, e isso não é um fenômeno recente, é algo que o Evangelho já nos adverte, propondo um novo sacerdócio. Veja aí os versos 8 e 9, os sacerdotes não indagaram, por quê, Senhor? Os intérpretes da Torá, da lei, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram, e os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Verso 9, por isso eu novamente os acuso em juízo, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Ou seja, o profeta diz, olha, esse modelo religioso que vocês construíram está falido, não vai levar vocês a canto nenhum. É essa religião do método, é a religião do templo, é a religião dos ritos, é a religião dos mandamentos, é a religião das regras, é a religião das cartilhas comportamentais, é a religião dos movimentos, que vai produzindo uma aeróbica, e você entra dentro dessa engrenagem, e você vai girando essa roda, e você acha que isso está levando você para algum lugar, mas não está, meu irmão. Por favor, isso vai produzir uma falência, e Deus está acusando aqui os profetas e os sacerdotes, dizendo que vocês estão fazendo tudo de forma mecânica, vocês leem de forma mecânica, vocês sacrificam de forma mecânica, vocês cantam de forma mecânica, vocês servem de forma mecânica. E é possível você entrar nesse modelo, porque a gente fica no piloto automático. Diz que há um extravio, olhe para o nosso tempo, olhe para os púlpitos das igrejas.
Olhe para aqueles que se dizem bispos, pastores, apóstolos, evangelistas e mestres. Perceba se não há um extravio. Perceba a quantidade de escândalo que é publicada. Perceba aqueles que se dizem referência para o povo de Deus, vivendo nababescamente. O extravio, mostrando a falência do sistema. E além disso, vai fazendo uma simbiose com outras crenças, vai se misturando, mistura o evangelho com positivismo, com relativismo, com autoajuda, e vai fazendo aquela mistura para de alguma forma esse caldo atender os interesses das pessoas. A gente quer uma mensagem que nos agrade, vamos ser sinceros. A gente quer uma mensagem que nos catapulte, a gente quer uma mensagem que nos coloque para cima. A gente quer uma mensagem que nos anime, a gente quer um Deus que seja condescendente com as nossas coisas. A gente não quer servir a Deus com todas as implicações que isso tem. Não, a gente não quer isso. E essa lei que foi dada a Moisés e na qual o povo de Israel vivia, é o atestado da nossa falência. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 7, ele diz: a lei foi dada para mostrar para vocês que vocês não têm jeito. Você sabe qual é o objetivo da lei? É lhe condenar. O objetivo da lei é mostrar para você que é impossível alguém viver na perspectiva de Deus, de servir a Deus como Deus deseja, é impossível. E por isso que o povo não conseguiu, e aí a lei virou um mecanismo de morte, e tornou o coração de pedra, e as pessoas repetiam aqueles gestos sem ter nenhum significado, e viviam aquela espiritualidade que não servia para nada, até que Jesus chegou e disse: está tudo errado. Um novo sacerdócio, está tudo errado. O que vocês estão fazendo está tudo errado. Esse sacrifício está tudo errado. Essas liturgias estão todas erradas. Esse dia que vocês santificaram não serve para coisa nenhuma. E ele começou a desconstruir aquilo que havia sido posto. Era um novo sacerdócio. Você quer saber quando é que a gente vai se afastando de Deus? Quando a religião se torna esse modelo mecânico, essa coisa que não produz vida, que não produz significado, e que vai levando a gente a repetir, e isso já não nos apaixona mais, isso já não nos emociona mais, isso não nos sensibiliza mais. É o atestado de que a destruição vai ser iminente. Veja aí, em quarto lugar, Jeremias denuncia: a religião, ela incentiva as relações promíscuas, baseadas no interesse, na troca e na barganha. Veja os versos 11 e 13. Acaso a notícia de alguma nação que tenha trocado os seus deuses, e eles na realidade nem sequer são deuses, contudo o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes contra mim, me abandonaram a própria fonte de água viva e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Sabe o que a religião faz? Ela nos estimula a nos relacionarmos com Deus como se Deus fosse um cafetão. Deus é seu cafetão, meu irmão? Você se relaciona com Deus com interesse? Você se relaciona com Deus para tirar proveito? Deus lhe serve para atender às suas vontades? Deus é útil quando você está sofrendo? Quando você está passando dificuldade, aí você lembra de Deus, da palavra de Deus. O profeta está denunciando, e aqui é o próprio Deus quem está fazendo a acusação. Quero lhe lembrar isso. É um cenário judicial, é um tribunal. Deus está trazendo a sua causa contra o povo. E está dizendo: olha, vocês se relacionam comigo de forma promíscua, baseado apenas em interesse, em que eu atenda aos pedidos de vocês. Se não for como eu quero, Senhor, vou fazer de outro jeito. Eu vou buscar alguém que me atenda. Eu me lembro uma vez aconselhando uma mulher lá no escritório, e ela disse: pastor, eu gosto muito da sua mensagem, e eu vou lá na sua comunidade, eu estou com um problema sério. Eu disse: o que é? Disse: meu marido me deixou, eu estou desesperada porque eu amo ele, me trocou por uma mulher mais nova, e eu queria lhe confessar algo. Eu digo: diga. Eu venho na sua igreja no domingo, e na quarta-feira eu vou no candomblé, e lá também eles estão prometendo que meu marido volta. Eu disse: mas eu nunca prometi isso para você, e eu nunca disse que Jesus ia trazer o seu marido de volta. Ela disse: eu sei, mas eu estou indo lá fazendo uma promessa, eu estou lá fazendo e buscando de Deus uma resposta, mas eu quero ser honesta com o Senhor, não me importa se vai ser Deus ou o demônio, o que trouxer meu marido primeiro vai ser a quem eu vou servir. A gente se assusta, a gente fica escandalizado, porque é uma coisa assim, de uma violência, mas a gente faz isso, você faz isso,
Eu faço isso. Eu não vou no candomblé, para o candomblé responder às minhas demandas, mas eu busco em mim mesmo. Eu busco nas minhas habilidades, eu busco no meu esforço, eu busco no meu network, eu busco nas minhas relações. Eu tento fazer lobby com Deus. Se Deus não resolve, eu tento achar um caminho. Eu tento buscar de alguma forma. Quem sabe vai existir uma outra maneira para que isso se resolva. E aí Deus denuncia isso contra o povo. Vocês me buscam porque vocês querem que eu resolva os problemas de vocês. São relações baseadas em interesse. Relação promíscua, de barganha. Eu vou dar meu dízimo aqui para que isso volte 100 vezes mais. Eu não vou dar como fruto da consciência, do amor, não. Eu vou dar porque é um negócio. Para que Deus me blinde, para que eu não pegue um câncer, para que meu carro não quebre, para que o meu negócio seja bem sucedido, para que o imposto não seja descoberto, porque eu estou emitindo meia nota, para que o fiscal não vá lá e não bata na minha porta. Relação promíscua. A gente criou cisternas rachadas. Eu achei essa ilustração do profeta interessante, porque no deserto a única coisa que você tem é um tanque, né? Se for aqui no sertão, as pessoas constroem aquelas cisternas, quando a chuva vem, ela represa a água, e aí Deus disse, vocês construíram cisternas rachadas. E a cisterna, para quem mora no deserto, é a única possibilidade de sobrevivência, porque sem água a gente morre. E aí o que ele está dizendo é que as crenças que vocês criaram para a vida são crenças frágeis. O local da água, aquilo que é o valor para a vida, os princípios sobre os quais vocês constroem a vida de vocês, são princípios frágeis. Aquele humorista americano Groucho Marx diz uma frase que é muito pertinente para esses dias. Ele diz assim: esses são os meus princípios. Se você não gostar deles, eu tenho outros. Groucho Marx se torna profeta para o nosso tempo, mostrando para a gente que os nossos princípios são volúveis, a nossa palavra não é sim, sim, não, não. E a gente não jura, inclusive com dano próprio. E ele diz, olha, vocês construíram a vida de vocês sobre valores frágeis, é por isso que está vazando tudo, porque a nossa relação é uma relação promíscua, baseada em interesse, vocês me buscam para receber coisas. Quinto lugar, o profeta continua denunciando e nos ensina que o modelo religioso impõe a busca por resultados e gera pessoas volúveis, desleais e descomprometidas. Veja aí os versos 18 e 19. Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir para a Síria beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar o Senhor teu Deus e não preservar o teu amor reverente por mim. Vê como esse modelo religioso leva a gente a ficar buscando resultado e como isso gera gente volúvel, mudança ideológica. Ele diz, olha, vocês estão pensando que vocês vão para a Síria? Estão pensando que vocês vão para o Egito? Isso não vai adiantar não, porque no final das contas vocês vão cair no mesmo lugar, o pecado de vocês vai continuar andando com vocês. A gente, no aconselhamento pastoral, é muito comum as pessoas acharem às vezes que a mudança do ambiente vai fazer com que o problema se resolva. Ah, que ilusão. O sujeito muda de lugar, às vezes até muda de relação, se separa, e vai achar que vai construir uma nova relação e a desgraça vai junto, o problema vai junto, porque o problema está em você, precisa ser tratado em você, não é fora de você, é dentro de você que está acontecendo. E aí, como eu vejo gente buscando essas águas, esses rios, o cara vai ali, não encontra, vai ali, não encontra, eu vou ali, eu vou ouvir não sei quem, eu vou buscar uma nova filosofia, eu vou buscar aqui uma nova profecia, eu vou buscar aqui uma nova pregação, uma nova visão, eu vou na igreja de fulano, eu vou na igreja de ciclano, eu vou aqui, eu vou ali, e sai mudando, uma necessidade de ficar pulando de galho em galho, como se o problema fosse se resolver. Como se o seu problema fosse ser curado por um profeta, por uma cura, por uma manifestação sobrenatural numa igreja, como se os lugares fossem imantados, como se as pessoas fossem capazes de mudar aquilo que está em você. Meu irmão, por favor, saia dessa infantilidade,
dessa ideia equivocada de que os nossos problemas serão mudados por lugares ou por pessoas. O problema está dentro de você. E para onde você for, o problema vai junto. Não são nem santuários, nem sacerdotes que vão resolver o seu problema. E aí o profeta mostra como a gente é volúvel, a gente não tem lealdade às pessoas, a gente não tem lealdade com Deus, a gente não tem lealdade com a nossa visão, a gente não tem lealdade com os nossos princípios, com os nossos valores, a gente vai quebrando tudo. E aí a palavra de Deus é: se arrependa logo. Veja se você se conscientiza logo disso e se arrependa, porque senão o mal vai ser maior. Mas parece que a gente não entende. A gente quer achar um canto que se adeque à nossa necessidade, para ali a gente ficar. E mesmo assim, a gente aqui e ali ainda continua pulando e buscando coisas, e tentando ouvir coisas, e tentando buscar filosofias, e tentar complementar aquilo que o Evangelho parece não nos ser suficiente. Parece que Jesus não nos é suficiente. A gente precisa botar um aditivo, a gente precisa trazer mais coisa para ver se isso agora vai nos atender. Jeremias continua denunciando. Em sexto lugar, ele fala que o Evangelho é a boa semente que transforma a consciência, e a religião propõe uma mudança na aparência. Veja aí versos 21 e 22. Eu plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudestes te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá, gritando diante de mim, declara o Senhor. Olha, nós recebemos a boa semente do Evangelho, ou pelo menos estamos recebendo aqui a boa semente do Evangelho. E a semente do Evangelho produz a metanoia, a transformação da consciência. A mudança não é exterior, não é na roupa, não é na forma de falar, não é na maneira como você segue a cartilha comportamental. A mudança é dentro, começa mudando valores, a matriz de valores, de princípios vai sendo alterada, é a boa semente. Mas o que acontece? As pessoas não aprofundam o relacionamento com Deus. É gente sem raiz. E aí essa árvore que começa a nascer apodrece. Diz: olha, eu plantei vocês como uma videira excelente, mas vocês se transformaram numa parreira podre. Sabe por quê? Porque a experiência não aprofundou, os valores não mudaram o coração, os princípios não se agarraram à vida. E aí a gente começa a viver na performance. É aquela figueira que Jesus fala, que tinha folha, mas não tinha fruto, era performance. E aquilo ali era um reflexo daquela geração. A árvore apontava para o que acontecia no mundo, na cidade de Jerusalém. Era tudo performance, era tudo aparência, era tudo simulacro, era tudo teatralidade, não tinha verdade no coração. É gente que anda nessa performance espiritual. E aí o profeta diz: mesmo que vocês se lavem com salitre, mesmo que vocês se lavem com sabão, a mancha da iniquidade vai continuar. Sabe por quê, meu irmão? A única forma dessa mancha ser tirada de nós é o sangue de Jesus. E sabe o que é que o sangue faz? Purifica a consciência. O sangue nos liberta da produção de obras mortas, dessas obras que não têm nenhum significado para Deus. Mas não, a religião que a gente quer viver é a religião de aparência. É a religião que as pessoas vão pensar, é aquela religião que nos projeta como super espirituais, é aquela religião que nos traz como modelitos comportamentais, mas que do lado de dentro não aconteceu nada. E aí a gente fica atrás dessas lavagens da religião. A gente fala da lavagem do Bonfim, e a gente critica lá aqueles que fazem aquelas lavagens que são um sentido figurado de uma lavagem interior, mas a gente também vive atrás de lavagem. A gente vive atrás de congresso, a gente vive atrás de seminário, a gente vive atrás de campanha, a gente vive atrás de corrente, esses rituais de massa que produzem lavagem. Mas lavagem aonde? É lavagem na sujeira que está na superfície? Não serve para nada. O profeta está dizendo: mesmo que vocês fossem lavados com salitre e com sabão, não adiantaria, porque é do lado de dentro. É uma purificação que começa aqui na mente, e só o sangue de Jesus pode produzir isso. Ah, como tem gente correndo atrás de lavagem, como tem gente correndo atrás de mandinga, como tem gente escravizada a esses rituais esotéricos, metafísicos, achando que isso vai produzir algum resultado. Não vai produzir nada.
a não ser desespero e agonia e angústia e vida sem propósito. 7º lugar, o profeta Jeremias nos ensina que a religião produz um tipo de espiritualidade utilitarista, que não foge ao caráter, nem produz o bem. Veja aí os versos 27 e 28. Pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: tu és meu pai, e uma lasca de pedra tu me gerastes. Assim voltaram para mim as costas e não a face, mas à hora da adversidade clamam: ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. E nesta hora, onde estão os teus deuses que fabricastes para cultuar? Quem se levantam eles, e se podem vir em teu socorro e te livrar em teus momentos de angústia e desespero? Afinal, teus deuses são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá. Você conhece esse tipo de espiritualidade, meu irmão? Uma espiritualidade utilitarista, que você procura Deus quando você precisa? Quando alguém na família pega um câncer? Quando uma notícia trágica de um desfecho judicial bate na sua porta? Quando você fica desempregado, sem dinheiro para pagar a conta de luz, para fazer a feira, para pagar a prestação do seu carro? Aí você lembra de Deus. Quando o seu relacionamento se acaba, você lembra de Deus. Quando o seu filho está numa UTI entubado, você lembra de Deus. É o que Deus está denunciando aqui. Sabe por quê? Ele está dizendo que a religião, esse tipo de relação que é de epiderme, produz uma troca utilitarista, não foge ao caráter. E o negócio é tão sério que, se você for estudar o texto no hebraico, Deus usa uma expressão aqui, que eles estão chamando uma divindade de pai e outra divindade de mãe. A pedra era mãe e a madeira era pai. E aqui houve um trocadilho, ele trocou a espiritualidade, a devoção, a divindade, que era pedra, era para ser o pai, e aí virou a mãe. Aqui era a madeira, que era para ser a mãe, virou o pai. Sabe o que isso revela? É que a gente perde o discernimento da vida. A gente não consegue mais nem fazer uma leitura da vida. Sabe por quê? Porque a nossa relação com Deus se torna utilitarista. É um Deus que nos atenda à necessidade. E como a gente começa a idolatrar as coisas, né? Ah, mas quando a gente precisa de Deus, meu irmão, aí a gente olha, o nosso dinheiro não resolve. Aí a gente olha, o nosso network não resolve. Aí a gente olha, a nossa família não resolve. Aí a gente olha, a nossa igreja não resolve. Aí disse: agora só vai com Deus. Tentei todas as coisas. Fui no culto, fui na campanha, fiz promessa, dei dízimo, busquei meus relacionamentos, busquei os figurões, busquei o sacerdote imantado, busquei todas as alternativas, não resolveu. Agora eu vou buscar a Deus. Aí Deus denuncia isso: vocês só me buscam quando vocês encontram problema. Por que vocês não vão agora pedir aos deuses de vocês? Por que você não vai pedir agora o dinheiro para resolver? A gente recebe muita informação de gente que está enferma, em UTI. O sujeito, quando está na UTI, meu irmão, desenganado, não tem dinheiro no mundo que resolva. Ali só se houver uma intervenção de Deus. Pessoa, quando está em determinadas situações, não tem network no mundo que resolva, só resolve se tiver uma intervenção de Deus. Há certas crises relacionais que não tem campanha, não tem corrente, não tem seminário, não tem nada que resolva, a não ser se houver uma intervenção de Deus. E aí Deus diz: agora vão lá buscar naquilo que vocês estavam buscando antes, porque a gente não tem envergadura para enfrentar a crise. E aí a gente fica nessa relação promíscua, como se Deus tivesse a obrigação de entrar nas nossas questõezinhas, e fica chamando Deus para essa trama, tentando seduzir Deus, tentando envolver Deus nas nossas carências e dificuldades. Você não faz isso não, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas eu faço. Eu trato Deus desse jeito aqui, ó. Eu busco a Deus quando me interessa. Eu corro atrás de Deus quando o negócio não tem mais solução. Eu sei que você não passa por isso, mas eu passo. Em 8º lugar, Jeremias denuncia, usando a própria boca de Deus, que a religião nos leva a rejeitar a disciplina e a não entender os propósitos maiores que nos aguardam. Veja aí o verso 30. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhes fora ministrada. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas como um leão selvagem e sanguinário. Olha que coisa trágica. Jeremias diz: olha, Deus possibilitou algumas situações na sua vida para ser disciplina e correção. O que foi que você fez? Você fugiu. Ah, porque a gente não aguenta dor não, a gente não aguenta aperto. A gente não aguenta provação, a gente não aguenta frustração.
A gente não consegue se manter firme num propósito, a gente não é leal. E aí algumas situações são providência de Deus. Deus permitiu que aquilo se colocasse na sua vida, que aquela engenharia fosse feita, a engenharia existencial. O cenário foi montado porque aquilo seria bom para você. Aí eu me lembro de José. Todo aquele cenário foi para preparar o homem que iria administrar o Egito. Mas veja como as circunstâncias sempre eram desfavoráveis a José. Ele saía de um problema e entrava no outro. Ele fugia de uma coisa e entrava no outro. Estava sempre em dificuldade, até o momento em que ele estava pronto para fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Como encontro gente fugindo das situações difíceis. Eu olho algumas coisas na vida de uns e digo, puxa, isso é a mão de Deus. Isso é a mão de Deus. Deus está permitindo isso, mas a pessoa não entende. Aí ela vai atrás de um terreiro desse evangélico, ela vai atrás de um culto desse de descarrego, ela vai atrás de uma campanha, vai atrás de um profeta, aí vai atrás de uma ideologia, uma filosofia nova, um livro novo que saiu, um guru novo que chegou, porque Jesus não é suficiente, porque Deus não é o todo suficiente para mim e para você, e aí a gente rejeita a disciplina. Uma das coisas que eu tenho mais agradecido a Deus, e como eu tenho agradecido a Deus, foi por uma disciplina financeira grande, e ela se revelou na dificuldade, quando veio a crise, ainda setembro de 2015, uma dificuldade tremenda, que vem até os dias de hoje, mas eu não paro de agradecer a Deus. Que bom, Senhor, que boa oportunidade Tu me deste de fazer uma revisão na minha vida financeira, que bom, porque eu sei que toda essa dificuldade tem um propósito extraordinário, de me colocar numa posição mais excelente. Eu reconheço, meu irmão, você não vai me ver murmurando disso, e Deus sabe o quanto eu agradeci a Ele pela disciplina e pela provação, porque eu sei que isso é uma providência dEle, e eu sei que não vai faltar pão na minha mesa, e eu sei da fidelidade de Deus, porque já fazem 35 anos que nós caminhamos juntos. Não vou me render às situações. Deus às vezes propicia que situações difíceis se configurem na sua vida para tratar você. Você entende isso? E aí ele diz, a vossa própria espada tem matado os profetas. Sabe o que significa isso? Que aqueles que são levantados para nos trazer palavra, a gente não quer, a gente mata. Sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir palavra dura, meu irmão. A gente não quer ouvir confronto. Você quer ouvir confronto? Quer. Você quer o cara que alise você. Você quer o cara que diga coisinha legal para você ouvir. Você quer o cara que diga aquela coisinha que faz coceira no ouvido. Ele disse, vocês mataram os profetas. Eu levantei os profetas para falarem com vocês, para confrontarem vocês, para exortarem vocês e para darem a vocês uma sinalização, um rasgo de vida. Mas vocês mataram os profetas. A gente mata os nossos profetas. Sabe como a gente mata? Com desprezo, com desânimo, com falta de lealdade, com falta de compromisso. Você pensa que é fácil fazer o que a gente faz? Não, meu irmão. Eu queria fazer outra coisa. Eu vou lhe dizer algo do fundo do meu coração. Eu queria fazer outra coisa. Eu não queria estar aqui pregando. Eu queria que um de vocês estivesse aqui, eu estivesse aí assistindo. Depois eu pegava o carro e ia para casa, e começava a semana de novo. Ia viver com Deus com alegria, com pacificação no meu coração. Não queria essa árdua tarefa. Eu estou pregando aqui, você não tem ideia da dor que eu estou. Eu estou com a dor aqui no ciático, porque eu não sei como eu estou em pé. Eu tomei injeção ontem de cavalo para poder ficar em pé. Eu estou suando aqui, mas não é por causa do calor não, é por causa da dor. Eu não queria fazer, eu queria ficar em casa, dormindo, descansando. Eu já sei, eu já entendi, já sei como vivo com Deus. Mas eu tenho uma posição, Deus me chamou para fazer algo. Eu queria que você entendesse isso. Não matem os seus profetas, não deixem os seus profetas sós. Não abandonem os seus profetas na batalha. Não fujam da responsabilidade. Vocês estão numa comunidade séria. Deus tem trazido palavra para vocês séria. Valorizem o que vocês têm. Porque eu podia estar pregando aqui coisinha boa para você, enganando você. E você vivendo uma vida horrorosa, horrível, sem ser sequer confrontado pela palavra. A mensagem é dura, mas olha o que Jeremias falou, meu irmão. Eu junto de Jeremias sou um pudim. Eu junto de Jeremias eu sou um prato de papa. É o Senhor que está falando conosco, Ele está nos dizendo para a gente não se afastar da disciplina, para a gente não correr daquilo que Ele tem para nós, para a gente não jogar nem descartar aquilo que Ele levantou para nós. Não fuja,
Porque no final, isso vai produzir paz e bem na sua vida. Penúltimo lugar, o fenômeno que Judá viveu e que Jeremias, exortando o povo, nos revela é que a religião produz experiências superficiais, relações incipientes e desdobramentos ineficazes. Veja aí os versos 32 e 33, estou encerrando. Porventura se esquece uma jovem das suas joias, ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, o meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. Verso 33, sabeis correr atrás de tuas paixões, com tanto ardor e eficácia, que até as prostitutas és capaz de ensinar com teu modo de proceder. A religião que produz experiência superficial. Deus está dizendo, olha, uma noiva não se esquece do seu colar, uma noiva não se esquece dos seus adornos, mas vocês se esqueceram de mim. Sabe o que é isso? Isso é a obra feita de forma relaxada. Não tem coisa que me dê mais tristeza na vida do que eu ver que uma pessoa está fazendo algo para Deus de todo jeito, de forma relaxada, sem paixão, sem zelo, sem alegria, sem ser o melhor. Está trazendo a oferta, aquela ovelha manca, cega, coxa, cheia de carrapato, cheia de ferida. O cara traz e apresenta o pior para Deus. Profissionalmente a gente faz o melhor, porque o nosso chefe está olhando, porque aquilo ali vai ser talvez o meio de eu me promover, aquilo ali talvez seja a forma de eu receber um aumento. A gente faz o melhor, a gente não quer comprometer o nosso nome profissionalmente, a gente não vai para uma apresentação profissional despreparado, a gente não vai conversar com um executivo de alto gabarito de qualquer maneira, mas para Deus, a gente faz qualquer coisa, meu irmão. O Senhor aceita, Deus é bom, e aí a gente vai empurrando. Sabe por que está esse calor? Porque esses ar-condicionados estão sem manutenção. Sabe por que está sem manutenção? Porque aqui só 10 ou 15% das pessoas se comprometem de dar uma oferta, não é dar dízimo não, que eu nunca ensinei dízimo para vocês. Eu nunca constrangi ninguém aqui com dízimo, nunca disse que você ia ser amaldiçoado, você não desse nada. Você vem aqui, você não precisa dar nada, meu irmão, nada. Deus não pede nada de você. Agora, para a gente manter a estrutura, precisa da sua oferta, da sua ajuda. Consciente, porque eu não tiro R$1 de igreja não, nunca tirei. Nunca tirei R$1. Está esse calor? Porque não está com manutenção. Sabe por que não está com manutenção? Sabe por que está com esses vazamentos no teto? Olha para cima aí, esse telhado a gente já fez não sei quantas reformas nele. Sabe por quê? Porque falta, meu irmão, um pouquinho da sua consciência de chegar e dizer, está aqui. Agora o que você dá para Deus é o quê? Revela a sua consciência, o seu compromisso? Revela para Deus? Meu irmão, se não revela para mim, como vai revelar para Deus? Se não mostra para mim, como é que vai mostrar para Deus? E eu não sei nem quem dá, quanto dá, eu não tenho relatório financeiro, eu não me envolvo com isso, para isso tem tesoureiro para resolver. Mas eu vejo o descaso, meu irmão, eu vejo o descaso como a gente fez as coisas, e Deus fica sendo chantageado, Deus fica sendo usado, é um tipo de piedade perversa. É a gente imaginando que está fazendo bem, mas está fazendo mal. E Deus diz, como é que pode a pessoa se esquecer daquilo que tem importância? Mas vocês esquecem, sabe por quê? Porque eu não tenho nenhuma importância para vocês. E aí ele usa um exemplo extremo. Vocês são, sabe o quê? Referência para as prostitutas. Sabe o que é a prostituta? É a mulher que se entrega por dinheiro. Sabe o que é prostituta? É aquela que não tem paixão, meu irmão. Se deita com qualquer um, não sente nada, você está deitando com um pedaço de plástico. Por isso que Paulo diz que quando você deita com a prostituta, se faz um espírito com ela. Para você que deita com sentimento, o espírito dela passa para você, mas o seu não passa para ela não. Ela está deitando ali com um pedaço de madeira. A gente faz as coisas sem sentimento, a gente faz sem paixão, a gente faz sem zelo, a gente faz sem compromisso. Se a gente for honesto, a gente dá o pior para Deus, meu irmão. A gente dá o lixo para Deus, a gente dá o que sobra para Deus. A gente dá o resto do resto para Deus. E eu sei que você precisa ser honesto para admitir isso. Você precisa ser honesto para admitir isso. Agora, Deus lhe deu talentos, e os seus talentos estão sendo usados? Tanta necessidade aqui, a gente com a ONG, sopão ontem que fizeram aí, o pessoal da Reconectar, bacana, criança aqui, todo dia da semana para trabalhar, o seu talento, você tem usado? Gente com problema, com dificuldade, com sofrimento, que a gente tem aqui, isso aqui é uma usina de problema, para ser atendido, precisando de gente para ajudar. Quanto que você disponibiliza na sua semana para ajudar? Quanto? Quanto tempo você tirou? Tudo que Deus lhe deu, todas as habilidades que você tem, quais delas estão hoje sendo empregadas para o reino? São a sua oferta para o reino de Deus, o serviço do Evangelho. Qual?
Qual é a sua habilidade que está a serviço da salvação? Meu irmão, por favor, não faça mais isso. Porque Deus está trazendo a sua causa hoje diante de nós. Esse é o tribunal. Deus está trazendo a sua causa diante de nós, está nos esclarecendo, está nos abrindo os olhos. E em último lugar, o profeta nos revela que a religião também produz o descaso com o outro. E o descaso com o outro é o descaso contra Deus. Porque Deus quer ser amado no próximo. Veja aí o verso 34. Até nas orlas de tua roupa encontra-se o sangue dos cadáveres dos pobres e inocentes, que não foram surpreendidos arrombando casas, mas apesar de tudo isso, ainda alegas, eu sou inocente. Por fim, o profeta traz uma denúncia social, e na denúncia social que ele traz, ele diz, olha, as roupas de vocês estão impregnadas do sangue das almas dos inocentes e dos necessitados. E uma outra tradução, o texto diz assim, eu não cavei para achar, pois se vêem todas essas coisas, como se Deus estivesse dizendo, a coisa é tão notória, tão explícita, que não precisa nem cavar para achar. Sabe o que é isso? Isso é que a nossa insensibilidade é uma prova contundente, contra a qual não tem defesa de que nós não temos nada a ver com Deus, porque Deus escolheu ser amado no outro. É porque a nossa religião só enxerga o céu, não enxerga a terra. É porque a nossa espiritualidade só quer coisas metafísicas, mas não quer as coisas materiais. Não quer se envolver com as realidades e os dramas materiais das pessoas. Quantos tinham ontem no café com poesia, na sopa com poesia? Sim. Quantos? 3 pessoas. 3 pessoas da estação. Tinham outros que estão ajudando de fora. E a ONG não tem conexão com a estação. Foi idealizada por aqui. Está sendo mentoreada por aqui. Mas não tem uma coisa, não tem ligação com a outra. E algum tempo atrás eu chamei Édico, que é o presidente da ONG, e disse a ele, não espere que você vai conseguir gente na estação. Busque apoio em outro lugar. Porque os que tinham que se comprometer já se comprometeram. Os que tinham que entender já entenderam. Mas essa manhã, meu irmão, eu volto a esse tema. E eu volto a esse tema na esperança de que o Espírito de Deus toque em você, porque Deus usou o profeta diante da nação e diz, olha, a roupa de vocês está impregnada de sangue, sangue de inocente dos pobres que vocês deixaram morrer no caminho. Deus se levanta essa manhã para nos acusar e para dizer que nós não temos feito ainda o que tem que ser feito. Qual é o seu envolvimento hoje com aquilo que diz respeito ao seu semelhante, ao seu igual? Qual é o seu compromisso? Qual é o seu envolvimento? Talvez se chamasse você para um seminário no Espírito Santo, para uma campanha, para um culto de louvor, uma vigília, um sarau, uma marcha para Jesus, você se envolvesse. Eu quero saber o que é que você faz aqui pelos que estão 200 metros do outro lado da rua, morrendo na beira do canal, sem saneamento, sem decência, sem dignidade, sem segurança, sem casa, morando numa casa de papelão. O que é que você faz? Você assiste? Você sabe o que a gente está fazendo, você sabe que a estação aqui hoje é uma fábrica de esperança. Você sabe o que a gente está fazendo. Agora, qual é o seu envolvimento com isso? Qual é o seu envolvimento com isso? Porque, meu irmão, meia dúzia que está fazendo. E isso dói, sabe por quê? Porque eu sei que dói no coração de Deus. Dói no coração de Deus. Deus está nos chamando à responsabilidade. A palavra é dura, é dura. A palavra é de confronto, é de confronto. É para sacudir você. O que é que você está fazendo? Talvez você diga, mas eu estou me preparando, é porque eu estou aqui, estou estudando, eu estou concluindo o meu MBA, eu estou esperando um tempo melhor, um tempo mais favorável, um tempo mais propício. Meu irmão, é preciso que você faça isso agora, hoje. Não dá para esperar para amanhã, não. Não dá para esperar para amanhã, não. Isso aqui que eu preguei é para hoje. É para agora, é para esse dia. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A voz do Senhor está falando comigo, com você hoje. A gente precisa de você hoje, a gente precisa do seu compromisso hoje. A gente precisa dos seus talentos, dos seus dons hoje. Não dá para aguardar mais. Sob o risco de Deus mover-se e a gente ficar. Sabe qual é a pior coisa do mundo? É Deus dizer, então você fica por sua conta. Quando Deus disse para Moisés, olha, eu não vou não. Você vai, leva esse povo. Eu vou abençoar vocês. Eu vou prosperar vocês, eu vou engrandecer vocês, mas eu não quero mais ir com vocês não, porque eu estou cansado de ser tratado como prostituta. E aí Moisés disse, se você não voa, eu não saio daqui, nem com anjo, nem com arca, nem com poder, nem com milagre, nem com coisa nenhuma.
Talvez a gente fosse. Talvez se Deus propusesse isso para a gente fosse. Mas Moisés disse, eu não vou porque eu quero é você. Porque meu céu é você. Qual é o seu céu, meu irmão? Será que Deus vai ter que pedir um habeas corpus para ficar longe de você? Para ficar livre de você? Para não ter mais que sofrer vitupério, escárnio, manipulação, chantagem, conversa mole, que a gente fica botando desculpa para Deus. Eu queria concluir porque o tempo não me permite mais. Mas eu quero lembrar você da carta que Jesus mandou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso é aquela igreja que Paulo ficou 3 anos ensinando, é aquela igreja que Timóteo foi pastor, é aquela igreja que o apóstolo João foi pastor, era a maior igreja da Ásia Menor, da segunda maior cidade do mundo. Era gente que tinha envergadura, era gente que tinha caráter, era gente que tinha peso, era gente que tinha capacidade de empreender, capacidade de realizar. E a carta de Jesus diz, olha, eu vejo vocês, eu vejo o que vocês estão fazendo, eu vejo o que vocês estão empreendendo, mas eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês estão fazendo, é verdade. Vocês estão empreendendo, é verdade. Vocês estão evangelizando, é verdade. Vocês estão fazendo jejum, vocês estão fazendo campanha, vocês estão fazendo vigília de oração, vocês estão fazendo ensaio do Ministério de Música, vocês estão fazendo EBF, vocês estão fazendo movimentos, mas eu tenho uma coisa contra vocês. É que não é a paixão, o zelo e a santidade do Senhor que está movendo vocês. Vocês estão no piloto automático. E isso ele estava falando para uma igreja que fazia tudo. Ele disse, eu não quero, não quero. O profeta Isaías denuncia, eu não suporto o ajuntamento com o pecado, não suporto, não quero, não tragam. Não tragam, não venham, não se reúnam, não aguento. É Deus falando. Para uma igreja que fazia tudo. E a minha expectativa, o meu desejo é que essa manhã Deus, falando com você, também diga, não quero mais. Eu não quero mais essa sua oração desse jeito. Eu não quero mais esse seu serviço desse jeito. Eu não quero mais esse dízimo, essa oferta que você traz. Não quero mais desse jeito. Não me traga mais. Eu quero ter uma relação com você. Eu não quero ter uma relação de amante. Eu não quero uma relação promíscua. Eu não quero uma relação de chantagem, de troca. Eu quero estar na sua intimidade. Eu quero ter você perto do meu coração. Eu quero chamar você de filho. Eu quero abraçar você. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você aprenda a andar comigo no deserto. Quando nada mais é suficiente a não ser a minha pessoa. Eu quero ser o seu pão e a sua água. Eu quero ser a sua esperança e a sua salvação. É assim que Deus nos fala essa manhã. Assim diz o Senhor essa manhã. É isso que Ele deseja. Ele não quer mais que você faça como você está fazendo. Não faça mais. Pare hoje. Não traga mais desse jeito. Não venha mais desse jeito. Não faça mais desse jeito. Porque a igreja de Éfeso estava fazendo tudo certo. Mas ele disse, eu não quero. Eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. Vocês esqueceram do primeiro amor. Hoje é o dia da revisão. Hoje é o dia do quebrantamento. Hoje é o dia do acerto. Hoje é o dia do confronto. Hoje é o dia de rever a posição. Hoje é o dia de mudar de trilho. Hoje é o dia de mudar de caminho. Hoje é o dia de mudar de prioridade. É hoje. E Deus vai fazer hoje isso entre nós. Eu queria chamar o Ministério de Música para voltar para cá. Eu quero orar com você, meu irmão. Pena que o tempo não me permite alongar mais. E pena que a dor que eu estou sentindo também não me permite pregar de uma forma melhor. Mas a minha confiança não está na eloquência. A minha confiança não está na retórica nem na homilética. A minha confiança está no Espírito. E eu desejo que o Espírito tenha falado com você essa manhã. Nós vamos cantar um cântico que fala, renova-me, Senhor, eu não quero mais ser igual. Renova-me, Senhor. Renova o meu coração, renova a minha consciência, renova as minhas forças. Levanta-me, o Senhor faz forte aos cansados, diz Isaías. Multiplica as forças dos que não têm vigor. Quem sabe você está cansado, está decepcionado, você está deprimido, você está desesperançoso, você está magoado, eu não sei qual é o seu problema. Mas eu sei que Deus pode mudar isso. Eu sei que Deus pode restaurar isso.
Eu sei que Deus não quer mais que seja desse jeito. Eu sei que Deus não quer mais se relacionar dessa forma. Não permita que Deus entre com habeas corpus contra você, meu irmão, para se ver livre de você, porque não suporta mais, assim como ele não suportava o que Judá estava fazendo. E ele chamou o profeta e chamou o povo a um confronto. Essa manhã ele está lhe chamando a um confronto. Essa manhã ele está lhe chamando a uma reflexão. Vamos estar cantando esse canto, que vamos estar orando no nome do Senhor.